Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em outro horário, não é? Mais uma noite de estudos, né, Anderson? Graças a Deus. Graças a Deus vocês estão nos assistindo. Então já vou começar pedindo. A gente já começa carente. Olha, gente, nós Ah, e estamos. uma coisa, eu disse que ia fazer isso hoje, então olha só, quando a gente pede para vocês entrarem, para dar aquela curtida, para compartilhar, mas assim, não é para fazer isso e ir embora, não. Fica aqui com a gente assistindo também, por favor, É, né? ouviu, né, criançada? Por favor. Olha, gente, mas nós estamos aqui humildemente, né? Nós somos pedintes. Sim, Não tenho vergonha nenhuma de pedir. Estamos pedindo doação de alimentos, doação de material de higiene. É tudo muito necessário que tenha material de higiene junto com o alimento, que não até pode. porque a questão da higiene está muito importante nesses dias também, né? A coisa de lavar as mãos, e o banho, todo esse processo de cuidado, né? Para se manter limpo, asseado, para manter também o vírus distante, também passa pelo processo de higiene, né? Então, é Sim, um cuidado sim, por isso redobrado. que a gente está falando. Por favor, nos ajude. É sério. A campanha do alimento não pode parar. As pessoas, infelizmente, nós estamos no corpo físico. Você janta hoje, amanhã de manhã você já quer tomar um cafezinho com pão. Né? É, Quem é adulto ainda compreende, mas quem tem criança, criança é muito difícil, gente, muito difícil a criança entender. E vamos dar os exemplos para a criança. Faça os seus adolescentes, as suas crianças, participarem dessa campanha. tá aí uma ótima. Engajar esse povinho já no ensinamento, né? E outra, isso vai fazer bem a eles, com Sim, certeza. Isso sim. vai tirá-los da ansiedade. Eles vão se sentir bem. E outra, eles trarão ideias novas para a gente. Uhum. É muito importante isso. Eles vão trazer algo de novo, porque a gente fica meio que focado em uma só coisa. Eles não. A mente deles é fresquinha. Deixar e vir as minhas criancinhas. Sim. Né? Então, traz eles para participarem. Conversa, fala sobre, e também é uma baita oportunidade, né, de mostrar que o nosso mundo não é só dentro de casa, tem muita coisa acontecendo lá fora, tem muita gente passando necessidade, então é uma oportunidade de sentar e conversar e mostrar, olha, que bom que você está aqui, que você tem essa chance toda, mas os outros não têm. Então a gente pode fazer por eles também. Isso é uma baita oportunidade de aprendizado. Quer que. Ah, meu filho não dá valor ao que tem. Está aí uma oportunidade de ensinar a dar o Uhum, valor. Porque vai ver, ele não teve ainda essa comparação. é verdade. Pois é. Não teve, não é culpa dele, não teve essa oportunidade. E agora nós temos. Gente, nós estamos em uma guerra. Não veio a guerra que a gente pensava da transição. Não, essa guerra é outra.
essa guerra não se combate com armas. Sim. Essa guerra nós combatemos com amor e respeito. E carinho e cuidado e zelo pelo outro. São vários tipos de armas. Amor, carinho, cuidado, respeito, disciplina. Também. Uhum. Então, é assim que nós vamos vencer essa guerra. É uma guerra diferente. Né? É uma guerra diferente. E é até uma guerra melhor do que se fosse uma guerra mesmo. Com certeza. Eu lembro muito de como a gente ficava alarmado, a gente que é do século passado, né, Márcia? Quando falavam quando falavam da questão de... eu lembro muito de uma frase que dizia assim, a 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Não passarás, Né? eu me lembro disso. A gente ouvia isso. Então, olha aí, passamos, 20 anos depois, estamos, enfim, participando e vendo tudo aquilo que, de alguma forma, profetizaram. Só que não foi com aquela catástrofe toda. Foi muito mais tranquilo. Graças a Deus, foi muito mais tranquilo, mais silencioso, mas nem por isso a gente deve deixar de cuidar de si e das pessoas. E dos outros. Não deixa de ser sofrido, porque o nome guerra já não é coisa boa. Mas, gente, essas armas, as armas, todos nós podemos ter. É diferente. Arma. Essa é a arma que nós temos. E todos nós temos acesso. Então, por favor, usemos essa arma para trazer o alimento, para ajudar quem puder, o que tiver, ajude compartilhando. Eu não tenho nada para dar, mas se você conhece alguém que pode ajudar, compartilha com essa pessoa. Compartilhe esse trabalho da evangelioterapia com essa pessoa. Que essa pessoa, talvez a gente possa, não é tocar, mas vai ver, a pessoa está precisando disso. Assim como os nossos irmãos estão precisando do alimento. É verdade. Nós podemos unir as duas coisas. Isso. E aí fica também, a gente sabe que tem pessoas que não são daqui do Rio de Janeiro, que assistem também, e aí fica, poxa, mas como é que eu poderia ajudar nessa situação? Bom, tem a campanha para nossa casa, que, obviamente, a gente ainda precisa manter uma instituição física para quando isso tudo passar, mas vale dizer também que parte do dinheiro das doações também vai para essa campanha de ajuda. Então, não está aqui no Rio, também pode ajudar. Está aqui o QR Code no canto da tela, está aqui o e-mail também, o QR Code do PicPay, e o e-mail é a chave Pix, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. E, claro, se você puder doar alimentos, material de higiene, o que você acha que outra pessoa precisa nesse instante, também pode entrar em contato pelo e-mail ou através das nossas redes sociais. Manda mensagem lá no Instagram, no Facebook, que a gente vai retornar, com certeza. Tá? Sim, porque a gente compartilhando, a gente não fica só nesse círculo. Exatamente. Nós podemos expandir, e aí 1 quilo de arroz dali, outro quilo dali, outro... já se tornam, né? Já se torna. A gente já consegue. Isso aí. Então, tá bom assim, então? Sim. E parece até que a gente não estava falando do tema de hoje, mas a gente falou do tema o tempo todo. Daqui a pouco eu explico como. Mas vamos, assim, lembrar os últimos recadinhos antes de começar. Que é, amanhã, sábado, tem palestra ao vivo às 18 horas, 6 horas da tarde. Então, aqui também no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook. Então,
ficamos muito gratos se vocês puderem participar. Deixar like. Assistiu? Deu like. Deu like. Porque lá também está acontecendo de visualizarem e não dar o like. Ou simplesmente dar o like e sair. E aí... isso também não faz isso, não. Isso é triste. Não faz isso, não. Mas, lá como é ao vivo, você pode tirar dúvidas na hora a respeito do tema, deixar ali que vão responder na mesma, assim que virem a sua pergunta, então a dúvida já vai ser sanada. Aqui também funciona, só que a gente vai levar a semana para dar a resposta, ou vai dar a resposta pelo comentário também. Então, pelo comentário. Fica à vontade. Mas tem a palestra. No domingo, tem a nossa prece pelos desencarnados, às 9h da manhã. Vai ser com a gente, né, Márcia? Hoje, você pode colocar o nome até às 23h59. Já não deu. Hoje é sexta. Foi ontem. É. Olha, gente, pois é. Quem colocou o nome, por favor, compareça. Mas quem não colocou, assista também. Pode, e você pode elevar o pensamento, porque nós vamos fazer a prece. A gente não sabe, elas são trazidos vários espíritos que talvez estivesse precisando ouvir aquele tema. Pois é. Ou então espíritos, não é só espíritos que precisa que assiste a prece. Também vem aqueles que é para dar luz à nossa prece. Que é para acalmar o coração. Quando a gente está aberto. Vem trazendo o bálsamo consolador. Também. Pois é. Sabe o que eu falar? E foi tão bom assistir. Não foi por conta do palestrante que está falando. Ele foi até um instrumento para. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, aquele espírito protetor está ali para acalmar tanto a gente no corpo físico, como os desencarnados. Sim. É uma ajuda para todo mundo. A prece pelos encarnados tem isso de legal, porque é todo mundo se ajudando o tempo todo ali, trocando bons fluidos e recebendo ajuda e dando ajuda. Então, sintonize com a gente. Domingo, 9h, estaremos aqui também. Outra coisa é a cura, né? Seu nomezinho. Sim. Quer colocar o nome do querido, da pessoa que está precisando de cura nesse momento? Ou a cura física, ou a cura psicológica. Também. Tal. Tem muita gente que... eu estou com... Que, às vezes, o seu mal-estar é mental. A sua palpitação, a sua ansiedade, a tristeza do nada. Claro que a gente até reforça isso, porque é importante dizer, o tratamento espiritual acontece em paralelo com o tratamento material, o tratamento médico. Então, uma coisa não anula a outra. Então, por favor, siga com o espiritual, mas faça também o tratamento com o psicólogo, com o médico e tudo mais. Sempre. Mas sempre. Tá aqui o link também para você inscrever, para passar o nome e endereços completos da pessoa que está precisando desse tratamento. E assim, já inscreveu, já sabe que está rolando esse tratamento, já colocou o nome lá, não precisa colocar de novo. A gente ainda vai dar um tempinho justamente para fazer esse apanhado de nomes. Enquanto isso, já está acontecendo o trabalho, não precisa se preocupar, mas se quiser adicionar um nome a mais ou corrigir alguma informação, seja endereço, seja nome, aí é só mandar de novo. Certo? Certo. Vamos, então? Ao trabalho? Vamos. Vamos falar, vamos dar continuação
a parábola das 10 virgens. Sim. Conforme nós conversamos na sexta-feira passada, ela está inserida no sermão profético. Uhum. Né? Será que Jesus está fazendo uma profecia? Olha, Estaria ele nos avisando de alguma coisa? esse é o gancho que eu falei que tem tudo a ver com o que a gente falou até agora. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos lembrar como é que é a parábola? Vamos colocar? Vamos, Rodrigo. Então vamos ler novamente a parábola para relembrar, e diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva nas vasilhas, com suas próprias lâmpadas. E aí, lembrando, claro, que óleo de oliva é azeite, e era o combustível para as lâmpadas, para as lamparinas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve um clamor: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: De modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente, vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, ele disse: Amém vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. E aí vamos para aquele nosso passo a passo também para relembrar o que a gente falou na sexta passada? O que cada coisa queria dizer? O noivo, a era de regeneração e Jesus. As lamparinas, virtudes em ação. O azeite, o combustível dessas virtudes, vontade e exercício. Virgens prudentes, espíritos perseverantes, e as virgens ignorantes ou tolas, os espíritos vacilantes. Pode continuar aí, Rodrigo, com ela, porque em alguns lugares, em algumas parábolas, eu achei noivo, esposo no lugar do noivo. Uhum. Achei também, e é muito simbólico, a oliveira, porque tinha 2 tipos de oliveira. Uma oliveira dava fruto, a outra não dava nem o fruto, consequentemente, não dava o azeite. Sim. É o que eles chamavam de oliveira brava. Olha, então isso é Oliveira Brava. Eu não sabia. Muito bom. Isso, de certa forma, não é uma comparação também com as virgens prudentes e as virgens ignorantes? Olha, aí a gente vai falar, nossa, que coincidência! Gente, Jesus sabia de tudo. Tudo, e vai ter mais daqui para diante, isso aqui não está fechado. Nós vamos entender muito mais. A gente sempre acha um detalhezinho a mais, né? Está sempre
Ai, nossa, era isso mesmo. Então, e outra coisa, virgens, em alguns lugares, eu achei, claro, virgens prudentes, mas as virgens ignorantes, a gente acha como virgens tolas, Uhum. e uma outra tradução que eu vi, virgens loucas. Olha, essa eu ainda Mas não tinha lido. loucas, inclusive dentro da doutrina espírita. E eles chamam de loucas não porque elas estavam loucas, loucas, não. É, é um louca de paixão Ah, sim. Uhum. De, de, relativa. de momentaneamente perderam o juízo, né? Isso, O porque a paixão direcionamento. traz isso, né? É, Ela é é, extremamente necessária, mas tem que sim, ser bem direcionada. sim. Porque senão a gente acaba se distraindo. Oh, que lindo noivo! Nesse caso, Ai, então, que é o noivo de outro. E a gente vai falar disso já já. isso. E. Então, Não, pode pode falar. falar. Pode falar, não, amor. Não, é que eu digo o seguinte: a gente fica muito ressabido quando ouve essa parábola, porque a gente se pega muito no detalhe de que, poxa, mas as virgens prudentes foram egoístas, não emprestaram o azeite para as ignorantes quando elas pediram. E aí vem a nossa frasezinha no final que explica isso de um jeito bem simples. Nesse caso, azeite não se empresta. É, Lembrando que é o azeite aí. Olha dentro desse contexto e vê se você conseguiria emprestar do seu azeite para outra pessoa, né? sim, e uma outra coisa que a gente vai falar dessa virgem, que a gente. Eu acho até que chegou a gente até chegou a comentar no final da sexta-feira passada, que às vezes a gente está pedindo emprestado uma pessoa que tem menos luz do que a gente, É não é? verdade, pode acontecer. Agora, olha só, se essa pessoa, se ela é chamada de virgem prudente, por quê? Porque ela não emprestou, porque ela não podia ajudar, ela não tinha como ajudar. Então, era uma pessoa consciente da sua limitação. Sim, E isso não é ser humilde? também. Então, está aí. Uma das virtudes das virgens prudentes, a consciência da sua limitação. Ela não pode dar o passo maior do que a perna. Ela mal se aguenta em pé, como é que vai levar outro? Pois é, Como diz Jesus, é cego guiando cego. Ambos não vão cair no buraco? sim. Então, se ela mesma está se sustentando no que ela tem, lembra o Chico, quando o Chico falava assim: Chico, me ajuda. Minha amiga, eu não sei o que eu posso fazer. Vamos tentar. Ele sugeria que ela fizesse, mas ela tinha que fazer, ele não podia fazer Sim. por ela. Esse é o ponto. Isso era o que eu queria dizer, que a gente estava falando dessa parábola o tempo todo, desde o início. Pelo seguinte, primeiro, como a Márcia bem colocou, da questão que a gente está vivendo agora, não deixa de ser uma guerra velada, uma guerra silenciosa, digamos assim. Tudo bem, uma guerra de combate é uma doença, mas ainda assim que traz muitas baixas. E olha como isso também tem a ver com o momento que se coloca nessa parábola, que é a chegada do noivo. A gente não sabe quando vai acontecer. A gente não sabe em que momento a gente vai ter que prestar contas de continuar aqui. Esse é um ponto. O segundo é o seguinte: essa vontade, esse exercício que estava no slide,
também precisa ser feito de dentro para fora, nosso. E esse trabalho de doação, de arrecadação, também não é uma forma de exercitar o trabalho de doação e a nossa própria vontade? Então, olha como a gente pode tirar lições de tudo que nos cerca a respeito, nesse caso, de uma parábola que estava no meio do sermão profético. Coincidência que a gente esteja vivendo isso agora? Pois Uma é. outra coisa também, uma outra coisa, que horas que o noivo chega? Meia-noite. Que horas que Jesus nasceu? Que a gente comemora o Natal? Meia-noite. Então, Sim. Porque, então, essa meia-noite que ele está falando aí não tem a ver com o relógio, não, gente. é simbolismo. É simbolismo. Meia-noite é sempre a hora mais escura. E o que é a hora mais escura? É a ausência de luz. Total ausência de luz. A transição não é uma noite escura? Sim. É coincidência, mas que não, no espiritismo nada é coincidência. Não existe coincidência. É uma colcha de fuxico. Aí a gente lembra lá também da parábola que a gente usou 2 semanas atrás, dos trabalhadores da última hora, quando fala que tiveram aqueles que tiveram que correr para dar conta do recado para poder receberem esse pagamento no final do dia. Olha o final do dia aí se apresentando também. E olha o que acontece com os trabalhadores que dormiram e cochilaram, como essa parábola coloca. Sim, olha a distração. Pois é. E olha os gritos, ao noivo, à meia-noite. Sim. Gente, Esse não pessoal... estaríamos nós na meia-noite? Pois é. E aí entra a questão, né? Porque elas saíram correndo para comprar azeite, ou seja, para botar em dia aquele combustível para manter a luz acesa. Guarda essa informação. Tá bom. Vamos. Guarda essa informação, mas me lembra assim, antes Tá da bom. gente. Lembra disso aí. Okay. Rodrigo, dá um toque na gente para a gente voltar nesse assunto, mas só no final, fechando tudo, porque o assunto é pesado, então eu vou voltar nisso para a gente fazer uma leveza. Então, vamos para o simbolismo da parábola, que eu acho importante levantar, que é o seguinte: a questão do casamento, como a gente falou na sexta-feira passada, que é a união da humanidade com Jesus, com o noivo, né? Então seria justamente essa era de regeneração. E aí vem 2 detalhes importantes. O primeiro deles é o seguinte: Jesus coloca 10 mulheres como protagonista dessa história. Por que isso é importante? Porque hoje a gente entende que mulher é de igual para igual com homens. Mas 2000 anos atrás, mulheres eram uma coisa, uma propriedade. Elas não tinham nada além de valor de mercado, digamos assim. E ele coloca mulheres como protagonistas. E por que ele coloca mulheres virgens? Aí daria até para pensar, poxa, mas isso daí então não é uma espécie de machismo? Não, tem um simbolismo aí dentro também. Por que virgem? Porque na época se via que a mulher que era para casar tinha que ser virgem. E as outras eram prostitutas. Não tinha meio termo. Ou era uma coisa ou era outra. E o que era a prostituição dentro desse simbolismo da parábola? Vamos pensar, se é um casamento, então eu tenho que ligar ao noivo, eu tenho que me conectar com o noivo. Se eu entro em prostituição, significa que eu tenho contatinhos espalhados por aí, que não são o noivo, mas podem ser o quê? Pode ser dinheiro, pode ser o foco na carreira, pode ser o sucesso profissional, a fama, pode ser coisas que são tão materiais que nos desligam do espiritual.
Isso é a prostituição. Por isso que ele usou as virgens como símbolo, porque elas estão prontas e receptivas, São fiéis a Deus. Lembra lá do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas? É elas isso. são fiéis. E Jesus tinha sempre muito forte, ele faz a ligação da mulher com o sentimento, Uhum, faz a ligação do homem com a razão. E ele quer fazer esse acasalamento. uhum. Por quê? Porque na cultura de Jesus não se pode ser só coração e não se pode ser só razão. A gente precisa de equilíbrio. A gente tem que equilibrar, tem que fazer esse casamento. Sim. Olha que inteligente. Nossa, cada vez que eu estudo mais, eu fico mais fã de Jesus. É. E olha por que ele coloca também virgens prudentes e virgens tolas. Tolas, avoadas. Também já li avoadas, Márcia. Ô loucas, É. E aí ignorantes. ele coloca virgens prudentes pelo seguinte, porque são aquelas que amam a Deus e elas põem em prática. Lembra que elas têm o combustível, elas têm a vontade de exercício? As imprudentes não. Elas estão tão avoadas que elas até amam a Deus, elas sabem que o caminho é esse, mas elas não colocam em prática. Então, por isso são imprudentes, por isso que elas são ignorantes, porque sabem o que é preciso, mas no fundo não se movimentam. Vamos falar um pouquinho mais delas? Vamos Uhum, falar da prudente. A vamos. prudente é quando a evolução define discernimento. Ok. Emmanuel já tinha dito: a prudência salva sempre. Quer ver outro? Paulo, em uma de suas epístolas, diz: ante a dúvida, abstente. Isso é ser prudente também. Isso não é Uhum. prudência? Ante a dúvida, não se comprometa. Sabe o que eu lembrei agora, Márcia? E aí peço desculpas pela brincadeira. Antes de sair com o carro, verifica se tem combustível para chegar no destino. Não é? Obrigada pela lembrança. Para quem não entendeu, vai ter que voltar um pouquinho em alguma das nossas evangeloterapias. Mas eu aprendi. Eu Aí, aprendi. viu? Se tornou Eu precisei prudente. passar por aquilo para me tornar. Precisou a porta fechar. Acontece, é. Né? A gente aprende muito Então, assim. é, isso é prudência, isso é cautela. Né? Agora, Joana de Ângeles fala sobre essa prudência, não fala? Sim, fala. Vamos lá. Pode dar uma lida para a gente? Vamos. Isso é Ai, um. Márcia, como é que é ser prudente nesse mundo agora? Vamos lá falar com Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, que tem essa pegada mais psicológica, né? Ela destrincha a nossa mente e ela apresenta a prudência assim. Prudência é atitude de sabedoria. Prudência no falar, prudência no agir, prudência no pensar. Eis uma importante virtude da alma. O falar com prudência nos conduz a uma atitude refletida, pois muitas vezes perdemos o domínio das palavras, que, desatreladas, produzem incêndios, promovem conflitos e muitos outros desastres. A palavra não pronunciada é patrimônio precioso de que o ser humano se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada pode se converter, quando dita sob ofensas, em castigo que volta a punir o irresponsável que a libera. Então, assim, está na discussão. Acha que vai falar uma bobagem, pensa duas vezes se vai falar mesmo. Porque a palavra não tem como voltar atrás. Né? E aí ela continua. A ação precipitada sem a necessária prudência invariavelmente causa desacertos e aflições sem nome.
conduzindo as vítimas ao despenhadeiro do insucesso, em cuja rampa o remorso sempre chega tarde. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Após a ação, colhe os resultados do ato. Salutar dessa forma agir através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz, que escravize quem a praticou. Então, agir com prudência faz com que a gente não se torne escravo de nossas imperfeições, né? Pensar prudentemente. Uma ofensa que nos chega aos ouvidos, nos ferindo, pode nos conduzir a uma posição exaltada, impedindo, em consequência, a perfeita ordenação mental. Observamos o ocorrido através de ângulos falsos distorcidos, numa apreciação perturbada, e os resultados são sempre danosos. Então, às vezes, a pessoa nem disse aquilo que a gente acha que ouviu. A gente é que interpretou errado, né? Daí a prudência no ouvir também. No falar e no ouvir. Olha como é Joana de Ângeles. Falar e no ouvir. Realmente. E aí agora ela entra no pensar. Pensar refletindo, aí está a prudência. Ouvir criando o hábito de ponderar, para então chegar às legítimas conclusões em torno dos verdadeiros problemas da vida. Precipitado, Napoleão conquistou a Europa e, refletindo, meditou tardiamente nos erros cometidos na ilha de Santa Helena. Conduzido pela supremacia da força, Alexandre Magno dominou o mundo e febres estranhas tomaram conta de seu corpo jovem, antes das reflexões de que muito necessitava. Com prudência, Jesus pensou, falou e agiu em todas as oportunidades. Olha. Ai, gente. E aí, então, só para finalizar um pedacinho que ela fala aqui a respeito do conselho que Jesus deu, ele coloca e ela desenvolve assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Foi o conselho de Jesus na preparação de seus discípulos para o trabalho que teriam pela frente. Seriam lançados como ovelhas no meio de lobos. E aí a gente se pergunta, poxa, mas serpente sendo prudente? E aí ela explica. A serpente representa a prudência que nos permite reconhecer o mal com antecedência e, assim, fazer as melhores escolhas em todas as situações. E aí vale um detalhe também, que é as cobras, elas rastejam no chão e elas trocam a temperatura e elas sentem a presença do inimigo através do chão. Então, por isso elas são prudentes, porque elas precisam parar e analisar o ambiente em volta antes de agir. E é isso que elas adquirem a cor do ambiente que ela está. Em alguns casos, sim, pois é. Exatamente. E ela coloca exatamente isso, que é para a gente não se apressar demais e nem agir de menos. É para achar o equilíbrio. Isso é ser prudente. Né? Nossa, muito bom. Ou seja, a pessoa governada pelo instinto ou pelo vício, ela nunca vai ter prudência. Não tem como, porque a gente não dá tempo de pensar, de refletir, de ponderar coisas que precisam para ser prudente, né? Agora, vamos falar das tolas. A gente está falando de virgens, vamos falar das virgens tolas, as desgovernadas, né? Ela aceita tudo porque elas estão comandadas pela paixão. Sim. Faz qualquer coisa, não tem senso, é sem noção. Sim. Sem noção. Um exemplo é a rainha da França.
Lembra? Quando falaram para ela que não tinha pão, Que comam brioches. Se não tem pão, imagina se vai ter brioche. mas até hoje a gente vê isso, Sim, não com pão, não com brioche, mas com outros. A gente vê políticos falando isso, a gente vê influenciadores família digitais falando isso. falando isso, pessoas que poderiam estar passando uma coisa boa. Sim, Podia se fazer da fama ou do alcance que tem para fazer coisa boa. sim, A gente vê pai de família agindo assim, não sendo a gente aqui até agora falou de político e tal, então vamos para uma coisa menor. Pai de família. Eu já presenciei, todo mundo, quem não conhece uma pessoa que pega o dinheiro e gasta o dinheiro, e quando a mulher fala que não tem, até fica bravo com ela. sim. Infelizmente. Não é prudente, né? Não é prudente. Aí tem mulher agindo assim. Também. Mulher, mas a mulher não é sentimento, Márcia, porque você falou que lá na época de Jesus, o homem era a razão e a mulher é o sentimento. Espera-se da mulher sentimento. Isso é. E aí a gente tem que lembrar que isso é um simbolismo que ele usou para as parábolas para poder mostrar que a gente precisa das duas coisas, né? Aí o que ele quis dizer? Existe o homem louco, e existe também a mulher desgovernada, Sim. né? E como diz Meimei, há muitas mulheres que são mais fêmeas do que mães. Sim. A respeito disso, eu acho até importante a gente ler o trecho em que ela fala, Ela fala porque isso, é, isso. porque a gente entende dentro desse contexto o que ela quis dizer. Porque ela não está simplesmente dizendo, e aí é importante a gente levantar esse ponto, porque ouvindo essa frase, a gente pode até se chocar, dizendo, nossa, mas ela então está falando para todas as mulheres serem mães? Não é isso. Dentro do contexto, o que ela fala é o seguinte: Ela usa um imaginemos que a Terra, simbolismo. o simbolismo, é um Ela usa simbolismo. um simbolismo. Imaginemos que a Terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. Então, aí a gente já está vendo que ela está falando sobre o quê? Sobre a criação dos filhos. Que o pai e a mãe são como a terra que está ali para o filho crescer, né, e produzir. Então, se a terra se recusa a fazer essa semente reviver, o solo expulsá-las ia. E, em vez dos germens libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente secas, pevides secas, ou seja, sementes sem frutos, em aflitiva inquietude, desorientando a Com lavoura. licença. Sim, Sementes e frutos. Olha aquela oliveira braba. exatamente. Em verdade, a maioria das mães, e aí você vê que ela está se dirigindo às mães, nesse caso, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. A maioria das mães é capaz de se entregar pela vida do filho. Foi isso que ela colocou. Contudo, e aí entra o problema. Contudo, as mãos. Há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra,
Você vê que ela está colocando, ela não está dizendo a culpa é sua, ela está falando que não trabalhou o sentimento ainda. Como as virgens tolas, Elas avoadas. estão em processo, Isso. mas Aí ela ainda não se fala. pode exigir. Não. E aí, esse é o ponto em que ela fala. Mais fêmeas que mães. Então, você vê que ela está falando das mães, que são muito mais fêmeas, ou seja, colocaram um filho no mundo como uma criatura, como um animal faz, e depois cuida, depois que cresceu bastante, larga, são mais fêmeas que mães. Jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse. E Só um minutinho. É, esqueci o que eu ia falar, desculpa. Ó, Quando lembrar, eu volto. Vai. vamos lá. Vamos. Jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse, e despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. Que triste. E aí ela continua também essa lição, citando outros casos dentro desse tema. Claro que isso serve para Desgovernada. mães Desgovernada. desgovernadas. Claro que isso, ela, nesse caso, trata das mães, mas isso se aplica aos pais também. Porque hoje a gente tem esse entendimento de que na criação da criança, pai e mãe são importantes. Ou aquela pessoa que desempenha um papel, uma figura mais orientada para o masculino, outra mais orientada para o feminino. Afinal, a gente trata também de famílias que têm duas mães, que têm dois pais, ou crianças que são criadas por responsáveis, mas é sempre importante ter aquela figura que está ali para mostrar pelo respeito e a outra para dar o caminho do carinho. Foi isso que ela quis dizer. Que a gente precisa estar atento, a gente precisa ser prudente na criação do filho. Lembra do acasalamento? Da razão com o coração, com o sentimento? Pois é. Uhum. Ela está colocando os frutos ali, as crianças ali. E até triste pensar num tema que, infelizmente, é atual, né? A gente vê casos de crianças que acabam desencarnando de alguma forma, ou pelo descaso dos pais, ou porque sofrem maus tratos, ou, em alguns casos, bebês recém-nascidos que são abandonados em caixas de papelão. Sim. Acontece, mas felizmente isso é minoria. Choca porque é minoria. Mas é importante também a gente não se alienar demais de notícias do tipo para a gente entender a importância da missão que nos é confiada. Né? E graças a Deus nos choca. Graças a Deus nos choca, sinal de que a gente trabalhou a Não sensibilidade. Né? aceitamos mais esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Vamos Vamos, ver o livro dos Espíritos, o que fala sobre isso? vamos abrir ele aqui agora. Amor materno e filial, aproveitando a deixa do texto de Meimei, Amei. nos explicando. Pergunta 840 do Livro dos Espíritos. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E aí a resposta dos espíritos. É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Acaba quando os cuidados se tornam inúteis, como a gente acabou de comentar, né? Sim. No homem, persiste pela vida inteira, no homem e na criatura humana, persiste Sim. pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais do que no animal. Então, você vê quando o amor é criado, quando esse vínculo se fortalece,
sobrevive à morte. Tema também da prece pelos desencarnados, domingo, 9 horas da manhã. Ótimo, Né? perfeito. E aí, pergunta 891. Visto que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos? E isto muitas vezes desde o nascimento deles. Você vê, olha que pergunta complicada que Kardec faz. Ele toca numa ferida aí. Olha que tem a ver o que a gente falou na semana retrasada sobre a reencarnação. Pois é. Então, e aí a resposta dos espíritos. Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele mesmo foi mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Então, ele pode escolher passar por aquilo por aprendizado, ou para, de alguma forma, pagar alguma dívida passada dele. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Olha que resposta violenta, né? Nossa, nossa, não cabe a gente julgar, nunca, nunca. A gente se choca, nem julgar, tampouco fazer justiça com as próprias mãos. Não. Até porque a consequência ele também coloca aqui. Essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que houver superado. Então, também entra um consolo aí para a gente entender que o filho não está desamparado. Ele precisa passar por aquilo, ele precisou passar por aquilo de alguma forma, mas ele tem todo o apoio, tem todo o carinho, porque ele conseguiu. Apesar de tudo. O amparo espiritual é muito grande e vamos lembrar do que Kardec, da resposta dos espíritos. Muitas vezes, aquele espírito da criança escolheu Uhum. Pois é. ou prova ou expiação. E aí a gente está falando dos pais que são de alguma forma ruins para os filhos. E o contrário, e se for o filho que der problemas? Também responderam a respeito disso. Vamos lá. Pergunta 892. Os pais que têm filhos que lhes causam desgostos não são desculpáveis pelo fato de não lhe dispensarem a ternura a que teriam direito, em caso contrário? E aí a resposta dos espíritos. Não, porque é um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Por mais difícil que aquele filho seja, foi uma missão que os pais receberam e precisam dar conta. E aí finalizam. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem, então, o que semearam. Então, eu vou aproveitar e fazer novamente o pedido. Vamos usar nesta guerra da miséria, da fome, vamos chamar os nossos filhos, chamem seus netos para essa campanha. Sim. É Ele uma não está baita falando, missão, né? é uma oportunidade da gente mostrar, Uhum. de mostrar como é realmente a vida. Porque depois não adianta a gente falar, ele não deu valor a nada que eu dei. Porque a gente só deu. Sim. E aí, Né? agora,
Aproveitando que estamos nos últimos 5 minutinhos, lembra que você falou que... Era Falei. isso? Pois é, agora fala, que estou curioso. Falei, espera aí que eu falei mesmo. A gente estava falando de que mesmo que eu falei, volte esse assunto? Eu acho que não era sobre as virgens e a questão de não colocar em prática, de ser luz do combustível para manter a luz acesa. A gente estava falando da perdição daquelas 5 virgens que a porta não abriu. Que não deu tempo de correr atrás do combustível. Ela correu, tanto que as prudentes disseram, vai lá, vai lá. E aí a gente fica assim, dá meio que um vazio. Eu me coloquei nas virgens que ficaram do lado de fora. E eu sempre vou procurar um advogado. Eu não sou advogada, não sou. Mas eu sempre vou buscar alguma coisa que a gente possa, porque, veja bem, elas foram procurar. E elas encontraram, tanto que vieram, só não deu tempo. Uhum. Né? Aí, a nossa querida Terezinha Oliveira, que já fez a passagem, mas é uma pessoa maravilhosa. Ela vem nos mostrar que nada está perdido. No livro de Terezinha Oliveira, Parábolas que Jesus contou e vale para sempre. A Terezinha é uma fofa. O livro custa R$ 15, gente, na estante virtual. Já estou até fazendo merchan. Ela diz o seguinte: se as 5 virgens tolas regressaram com o óleo da experiência adquirida, não teriam elas o direito de serem admitidas ao banquete nupcial do reino de Deus? Porque nós não achamos injusto não abrirem a porta? Sim. Tanto mais que a parábola diz que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, e não apenas 5. Olha, é verdade. Eu me agarrei nisso, gente, você imagina. Eu falei, está certa, Terezinha. Ele falou que o reino do céu é semelhante, então ele inclui também as imprudentes e ignorantes. É lícito concluir que as 5 virgens retardatárias tenham entrado no reino do céu em outro ciclo evolutivo, Sim. posterior aos das suas colegas. Sim. Se é verdade que na casa do Pai há muitas moradas, elas não ficariam ao relento. A oportunidade. Admita a possibilidade de uma evolução no plano espiritual e em futuras existências. Ou seja, a Terezinha mandou dizer para a gente que nada está perdido. A gente nunca vai perder a lição que a gente coloca para dentro. Se a gente for atrás desse azeite, a gente vai fazer ele brilhar. Você já pegou azeite? Eu até fiz um outro simbolismo. Eu falei, é verdade, Terezinha, é verdade. Se eu não peguei esse ônibus, mas eu já estou com a minha ficha, eu já estou com o meu cartãozinho, vai pegar o próximo. Eu vou pegar o próximo, Isso aí. porque eu já estou com ele na mão. Então, animai-vos. Nossa hora vai chegar. A nossa hora vai chegar, o trem vai passar e nós vamos entrar. Né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado vamos a todo encontrar, mundo. então, amanhã na palestra, né? 6 horas da tarde. Domingo, tá? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana.
e até lá. Tchau, tchau.